Procede-se agora a análise de um caso mais prático. Considera-se um corpo sujeito a um conjunto complexo de forças externas. O corpo vai então deformar e vai então passar a ter deformações internas e tensões internas. Se olharmos para um dado ponto P, para um cubo infinitesimal, nesse ponto P do nosso corpo, verificamos então, vamos supor, que esse ponto P estaria sujeito ao seguinte estado de tensão representado pelo cubo infinitesimal. Teremos então uma tensão segundo x de 100 MPa, uma tensão segundo y de 150 MPa e uma tensão normal segundo z de 50 MPa. Em relação ao corte, apenas temos corte tau xy e tau yx, mas estes são nos sentidos convencionados como negativos no cubo infinitesimal, portanto ficam menos 100 MPa. O nosso estado de tensão, então, colocado no tensor das tensões, será então a matriz que se encontra do lado direito. Este problema será então analisado considerando as expressões analíticas que nos permitem passar do estado de tensão dos eixos O, X, Y, Z para os eixos O, X', Y', Z'. A primeira questão relaciona-se com a obtenção das tensões principais e direções principais. Teremos de ser capazes, então, de obter as tensões principais e direções principais com base nas equações analíticas. Antes de mais, é necessário reconhecer onde é que está o estado plano de tensão. Note-se que o nosso cubo é constituído por tensões nas faces normais ao eixo do y e normais ao eixo do x, tendo então 100 MPa e aqui 100 MPa. Segundo o y, temos 150 MPa e 100 MPa em corte. E, segundo z, temos uma tensão de 50 MPa. Note-se que o nosso tau Zx é igual a zero, tal como o tau Zy. Segundo a direção de Zx e Zy, o corte é nulo, o que significa então que podemos assumir um estado plano de tensão a ocorrer no plano OXY. Olhando agora para o quadrado nesse mesmo plano, verificamos que na direção perpendicular à folha apenas temos as tensões segundo Z, tensão normal segundo Z. Verificamos então a existência deste estado de tensão. Este será o nosso tau YX e aqui a tensão normal sigma Y igual a 150 MPa. Aqui teremos o nosso tau XY e o sigma XX. Tudo isto em megapascais. Pois bem, este será então o nosso quadrado para o estado plano de tensão. Bem, neste caso então, para obter as tensões principais e direções principais, vou obtê-las então neste plano primeiro. E eu sei que para obter as tensões principais e direções principais, então o que eu tenho que forçar é que, segundo os novos eixos, a tensão de corte seja nula. E então tenho apenas que substituir a expressão analítica e igualá-la a zero. Bem, substituo então os valores nesta expressão, ficarei então com menos. Tensão segundo x é 100, tensão segundo y é 150, a dividir por 2, seno de 2θ, mais o corte, que é menos 100, cosseno de 2θ. Tudo, então, igual a zero. Pois bem, isto o que me dará será que
a tangente de 2θ é igual a 4. Fica então a saber qual o ângulo θ e ainda qual a sua orientação. O θ deu positivo. Segue sempre o sentido também dos momentos convencionados como positivo. Portanto, segue este sentido como o sentido positivo. Bem, agora o que é que eu posso fazer? Já sei a rotação. Posso agora aplicar este ângulo θ. Vou continuar a aplicar as expressões e vou ser capaz então de obter, este era o cubo, o quadrado original, e agora houve uma rotação de θ e o quadrado está nesta posição agora. Note-se que o eixo do x mudou, foi alterado então para esta orientação, x'. O eixo do y também alterou, passou para esta posição, mas o eixo do z manteve a sua posição. Continua a ser normal à folha, normal ao plano de observação. Este então foi o ângulo θ. Note-se então que agora, segundo estes novos eixos, irei ter tensões sigma xx linha e sigma y linha. E não terei corte, pois isso foi uma das premissas. Era que o corte tinha que ser nulo. Bem, continuando então agora o exercício, posso aplicar as expressões do sigma xx e este é igual, olhando agora para a expressão, verifico que é 100 mais 150 sobre 2 mais 100 menos 150 sobre 2, é só seguir as expressões, cosseno de 2θ, e este θ é este valor que entra aqui, mais o valor da tensão de corte, que é menos 100, seno de 2θ, e este θ também é o mesmo valor, é os 37. Isto estará igual então a 21,922 megapascais. Já tenho um primeiro valor para o sigma xx. Faço o mesmo para o sigma yy'. Tendo então 100 mais 150 sobre 2 menos 100, mais uma vez é só seguir as expressões, cosseno de 2θ, o θ é o ângulo anteriormente obtido, menos 100, seno de 2θ. Tudo isto é igual a 228,08 megapascais. Pois bem, temos então já o sigma x', x' e o y'. Sabendo que para um estado tridimensional, triaxial de tensões, temos que organizar o estado de tensão desta forma. As tensões principais organizam-se assim. Observo que o meu σ1 será então igual ao sigma y, o σ2 será então igual ao sigma x, tudo linha obviamente, e o σ3, vou pôr aqui os valores para que não hajam dúvidas, e o σ3 é a tensão segundo Z. Como rodou em torno de Z, o eixo Z não sofreu alteração. E, portanto, mantém o valor de menos 50 megapascais, que era o valor original. E no que respeita às direções? Estas são simples de calcular. Irei então aqui identificar o meu vetor I' e o meu vetor J'. Note-se que o eixo do Y',
é então o eixo da direção principal de tensão. Portanto, o meu N1 é o J'. E este é constituído pelo vetor menos seno do ângulo θ, cosseno do ângulo θ, 0. Note-se que este ângulo também é θ. O N2 corresponde ao vetor I', pois é o vetor que define o eixo OX', que é onde se dá a tensão principal σ2. Então, neste caso, ficarei com cosseno do ângulo θ, seno do ângulo θ, 0. E o vetor N3, que define a terceira direção principal, é definido então pelo K, que não sofreu qualquer tipo de rotação, nem de transformação, e portanto fica o vetor original. Estas são então as direções principais. E estas são as tensões principais. Se quisesse representar agora o tensor das tensões, seria simples, neste espaço, portanto, nos novos eixos, seriam apenas representadas na diagonal e substituiria aqui os valores. Σ1 colocaria então 228, 0, 0. Colocaria 0, σ2, que é 21,92, 0. E depois 0, 0 e colocaria os menos 50 nesta posição. Estaria então definido o tensor no triédro principal, portanto, no sistema de eixos definido por N1, N2 e N3. Apenas para completar a informação referente às direções principais, vou colocar então nos vetores os valores finais. Neste caso seria, substituindo o θ então por 37,98 graus, teria então o valor de menos 615, 0,615, 0,788. E o N2 seria o vetor perpendicular. Desta feita tem a informação completa. Passamos então a outra questão. Qual será a tensão de corte máxima e a respectiva orientação num plano normal A ou Z? Portanto, para o estado plano de tensão no plano OXY. Esta questão, então, temos que recorrer já aos conhecimentos obtidos na parte teórica e verificamos, então, que a tensão máxima no estado plano de deformação dá-se, então, se derivar a expressão em ordem a θ e igualar a 0. Vou obter, então, o máximo e o mínimo das expressões. Com isto, derivo, então, esta expressão. O resultado desta expressão foi, então, já demonstrado em lições anteriores e dá que a tangente de 2θ é igual a menos σx menos σy sobre 2 tau xy. Só tenho que aplicar então esta expressão para obter o ângulo θ. E assim, desta forma, vou obter que θ é dado σx é 100, σy é 150, tudo a dividir por 2 vezes menos 100. Terei então acesso que θ é igual ao ângulo de menos 7,018 graus. Ora bem, isto quer dizer então, se é negativo, que vai neste sentido, pois é contrário ao sentido que é convencionado como positivo para as rotações. E assim sendo, estarei agora em condições de calcular a tensão máxima
obtido. E também as componentes segundo x e y, se assim pretender. Então, desta forma, poderei ter acesso às tensões σx'. É só seguir as expressões e colocar os valores. Este ângulo θ é o que está aqui indicado. Tal como este. E daqui irei ter, então, 125 megapascais. Repito o mesmo para o y. Que também dá 125 megapascais. E total. Tendo então o valor que pretende a tensão de corte máxima no estado de plano de tensão. Note-se que esta fase é apenas seguir as expressões. E todos estes ângulos θ são o θ de menos 7,018 graus. E neste caso, então, temos uma tensão de corte máxima de menos 103,08 megapascais. Portanto, podemos considerar o seu absoluto para dizer então qual é a tensão de corte máxima. E no que respeita às orientações? Bem, mais uma vez, tenho então o quadrado infinitesimal, teria aqui o eixo do x original, teria aqui o eixo dos y original, e o que aconteceu foi, deu-se uma rotação. Passei então a x' aqui e y'. O novo cubo, ou novo quadrado neste caso, poderá estar então aqui nesta orientação, com estas novas facetas, e nestas novas facetas estão aplicados então um sigma y', o sigma x', ambos de 125 megapascais, e tensões de corte nestas direções, pois são negativas, tau y', x', que é igual ao tau x', y'. E são os valores aqui obtidos. Falta agora apenas definir, repare-se, estas direções. O novo I' e o novo J'. Parece simples, pois agora o ângulo que foi dado, e que posso aqui representar também a verde, já está terminado. É menos 7,18 graus. Posso manter-me fiel à representação geral do vetor I', ou posso então ter em conta e usar apenas o absoluto do ângulo para efeitos de cálculo. Vou manter-me fiel à nomenclatura do I'. Este é igual a cosseno do ângulo θ, seno do ângulo θ, zero. Repare-se que quando o θ é negativo, o que vai acontecer é que vou ter então cosseno de menos 7,018 graus e seno de menos 7,018 graus, o que significa que o cosseno mantém-se positivo, mas o segundo y mantém-se negativo, passa a negativo. E desta forma, então, obtenho este vetor. O que está de acordo. O mesmo posso fazer para o J'. E este é definido por esta expressão. Isso é agora substituir.
irei obter este vetor. O k' é igual ao próprio vetor k, pois o eixo dos z's não sofreu qualquer tipo de transformação, e fica então este vetor. Serão estas então as direções onde eu obtenho o corte máximo, e este aqui, o valor do corte máximo, que se dá no plano x, y. E em relação à tensão máxima de corte absoluta? Esta tensão máxima é calculada então, como nós sabemos, e vimos já anteriormente, esta tensão máxima absoluta é dada por σ1 menos σ3 sobre 2. E também vimos há pouco que σ1 era então igual a 228,08 megapascais, σ2 21,92 megapascais e σ3 é igual a menos 50 megapascais. Por conseguinte, a nossa tensão máxima absoluta é dada por 228,08 menos, abre parênteses, menos 50. Tudo a dividir por 2. O que permite obter o valor de 139,04 megapascais. Uma última questão prende-se então com a obtenção do estado de tensão nas facetas de um cubo rodado de 30 graus em torno do eixo OZ. Mais uma vez, vamos nos preocupar apenas com o plano XY, pois o plano Z apenas tem tensões normais. Bem, vou aqui representar então o cubo original. Sujeito então a um estado de tensão segundo X e segundo Y, nestas facetas, e foi rodado, passando a estar então com novos eixos. Quero saber agora o estado de tensão nestas novas facetas, sabendo que o ângulo imposto foi θ igual a menos 30 graus. Pois bem, eu nestas facetas irei passar a ter então um sigma x', x', um tau x', y', um sigma y', y', e um tau x, pode ser neste caso y', x', y', x', que é igual ao tau x', y'. A única coisa que necessito fazer é aplicar as expressões. Já sei que o θ é igual a menos 30 e, portanto, fica muito simples obter ambas, ou as três, neste caso, as três tensões. Ficarei então mais 150 dividido por 2. É só seguir as expressões, pois elas já foram demonstradas no passado, podemos utilizá-las. Cosseno de 2 vezes menos 30, que é o nosso ângulo θ, mais menos 100, que é a tensão de corte, seno de 2 vezes menos 30. Fazendo então o cálculo, dá este valor da tensão. No que respeita ao sigma y', seguindo então as expressões,
2 vezes o ângulo θ, duas vezes o ângulo θ. 50,89 pascais. Este será o valor do sigma y'. No que respeita ao corte, teremos então o valor que dá igual a menos 71,65 megapascais. Este então é o estado de tensão que nós temos nestas faces rodadas a 30 graus. Portanto, vou aqui representar o cubo, neste caso o quadrado. Segundo Z mantém-se, por isso não houve transformação das tensões segundo Z. E nestas faces novas, que aqui estão, portanto, irei ter uma tensão segundo, note-se, vou aqui usar a figura para compreendermos melhor. Segundo X, terei então positivo 191 e segundo Y terei então 50,89. E o corte é negativo. Se é negativo, será esta orientação. E neste lado, será esta orientação. Estes eixos que aqui estão representados são os eixos X' e Y', que estão rodados 30 graus em relação aos originais. Irá agora proceder-se à resolução do mesmo exercício, mas considerando então a técnica do círculo de Mohr. Vamos começar então por calcular as tensões principais e direções principais, recorrendo então à construção gráfica do círculo de Mohr. Primeiro, há então que marcar os sistemas de eixos que irão servir como eixos construtivos. Marcamos então o sistema de eixos sigma e tau xy, para marcar os pontos da faceta x. Se bem se recordam, então, sigma seria marcado segundo as abscissas, convencionalmente com o eixo do x, e o eixo dos tau xy seria então marcado para baixo, neste sentido, e este será o sentido então convencionado como positivo na marcação dos eixos. De seguida, marcam-se então os eixos sigma, tau, yx. O eixo sigma já está marcado, portanto não vamos repeti-lo. Colocamos apenas então o eixo que falta, que é o tau, yx. E este será então, para cima, será positivo neste eixo. Ficamos então com os dois eixos, com os dois sistemas de eixos construtivos. O sistema de eixos sigma, tau, xy e o sistema de eixos sigma, tau, yx. Podemos então começar por marcar os pontos que definem as facetas. Começamos então pelo ponto x. Este será constituído por sigma xx e tau xy. Pois bem, sigma xx é 100 e, se bem nos recordávamos, tau xy é menos 100. Então colocamos aqui menos 100. Vamos então marcar este ponto nos eixos. Verificamos que o eixo tau xy é positivo quando está, então, para baixo. Quer dizer, então, que menos 100 neste eixo será algures aqui. Vamos arbitrar este valor. Então, isto será menos 100. E vamos dizer, então, que 100 estará aqui. Este será o nosso sigma xx. O ponto x, então, irá então ser marcado neste local. Este será então o nosso ponto x. De seguida, posso então marcar o ponto y, que representa então a faceta, que é então perpendicular ao eixo OY. Temos então que o ponto y é constituído pelo sigma y e tau yx. E verificamos então que sigma y, tal e qual que indica o tensor, é igual a 150 e o tau yx é igual aos mesmos menos 100. O eixo
Tal yx marca-se então, que é o convencionado positivo para cima, marca-se então o valor dele, alguns aqui, menos 100. E temos agora que marcar o nosso sigma y. Não vou ter muito rigor na construção aqui dos pontos, portanto na colocação dos pontos ao longo das abscissas, para ter espaço para fazer o desenho. E então irei dizer que 150 é neste local. Note-se que não está bem à escala. Mas o círculo de Moore não é sensível a esta pequena alteração. Irei ser capaz de obter todos os resultados na mesma. Pronto. Irei colocar então aqui o nosso ponto y. Bem, está na altura então de podermos traçar a linha que une o eixo, o ponto x, ao ponto y. Note-se então que a reta traçada entre x e y intersecta as abscissas no ponto do sigma médio. Vou então considerar sigma médio. Sigma médio, então, é definido pelo sigma xx mais sigma y a dividir por 2. Fica, então, 100 mais 150 a dividir por 2, que dá os 125 megapascais. Mesmo a meio entre os 100 e os 150. Recorda-se ainda que podemos marcar aqui no círculo de Moore o que é que representa, então, o eixo do x. E será, então, este aqui o eixo do x e este aqui o eixo dos y na sua representação cartesiana. E a perpendicular era, então, as facetas. O R, o raio, também pode ser determinado, permitindo assim traçar a circunferência que define o círculo de Moore. O raio é obtido com a expressão que aqui está indicada, e fazendo então os cálculos, irá dar 103,08 megapascais. Note-se ainda que qualquer ângulo traçado no círculo de Moore corresponde, na verdade, a 2 vezes um ângulo que esteja então referenciado nos eixos cartesianos. Bem, qual era a questão? A questão era, determine as tensões principais e as direções principais. Já sabemos que as tensões principais se dão, então, são as tensões máximas que poderiam estar presentes no nosso círculo de Moore. E verificamos então que as tensões máximas estão aqui na extremidade. Vou, então, colocar aqui o nosso sigma 2 e aqui, que é a máxima, como sigma 1. Note-se que o que eu fiz foi, para chegar aqui, rodei a reta vermelha para o local da reta verde. A reta verde já está traçada e a isto corresponde, então, o x' e a isto corresponderá o y'. Note-se, para atingir esta reta verde, então, tive que rodar o estado de tensão de um dado ângulo, vou chamar alfa. E daqui também. E este será o novo ponto x' e este será o novo ponto y'. O que significa então que a minha tensão principal sigma 1 é igual ao ao sigma y', pois o y' está ligado ao sigma y. E este será igual então a raio mais o sigma médio. E o sigma 2 está ligado então ao x' e este está ligado ao sigma x'. E este é igual então ao sigma médio menos o raio. Eu sei o sigma médio e sei o raio. Posso então facilmente fazer esta operação. Chego à conclusão então que o sigma 1 é igual a 228 megapascais e o sigma 2 é igual a 21,92 megapascais. No que respeita às tensões principais, então, elas estão definidas. Note-se que a tensão segundo Z, que é igual a menos 50, continua a ser, então, a nossa tensão sigma 3, que é igual, então, ao sigma ZZ menos 50 megapascais.
De modo a calcular as direções principais, vamos então tirar o valor do ângulo alfa. Sabemos que esta altura que aqui está é igual a B e este comprimento igual a A. Então podemos dizer que alfa é igual ao arco tangente de B sobre A. Neste caso, então, alfa é igual ao arco tangente, B é igual a 100, aquela altura é 100, e A é, então, 125, que é a tensão média, menos o valor de 100, que é o σxx. Isto irá dar, então, que alfa é igual a 75,96 graus. Note-se que por esta expressão que aqui está no lado inferior esquerdo, qualquer ângulo do círculo de Mohr representa então 2 vezes um ângulo lido nos eixos cartesianos. Então vou dizer que θ, que é dos eixos cartesianos, é igual a alfa sobre 2. Ficarei então que θ é igual a 37,98 graus. E este é para os eixos cartesianos. Posso então agora continuar e vou representar então o meu quadrado infinitesimal inicial. Em relação à orientação do ângulo alfa, eu percebo, por observação do círculo de Mohr, que ele dá-se no sentido contrário ao sentido horário. Então significa que este eixo x e este eixo y, ambos então rodaram de um determinado ângulo, θ, no mesmo sentido que está ali indicado. No círculo de Mohr. E, ao longo então destas novas facetas, dá-se o novo estado de tensão. Sendo que, ao longo desta faceta, irá dar-se então o sigma, repare, a tensão máxima, o sigma 1, que vou colocar a vermelho, e, ao longo da outra faceta, ocorre então o sigma 2. Em relação aos vetores principais, das direções principais, então, na direção do sigma 1, pode ser então definido o vetor n1, e na direção do sigma 2 é então definido o n2. Olhando aqui então para o nosso cubo infinitesimal, verifico que n1 é igual a menos seno de θ cosseno de θ 0. E o θ vimos há pouco, vou só colocar aqui para ficar o mesmo raio de visão, é igual a 37,8. Por substituição, então, obtenho menos 0,615 e 0,788. Para o n2, a direção principal n2, verifico então que ela é definida por cosseno de θ, seno de θ. E, por fim, n3. A direção n3 é o vetor K original. É, então, 0, 0, 1. Estão, então, definidas as direções principais e as respectivas tensões principais. E se pretendêssemos agora obter a tensão de corte máxima e a respectiva orientação num plano normal ou zero? Bem, o círculo de Mohr, então, construído anteriormente, mantinha-se válido, pois ele é para este estado de tensão.
Verifica-se então o mesmo círculo de Moore. E a tensão média e o raio, tudo igual. Temos apenas agora de descobrir o local da tensão máxima. Verificamos que a tensão máxima irá dar-se então nos pontos periféricos da nossa circunferência e que atinge um valor máximo, quer segundo a ordenada tau yx, tau xy. Podemos então rodar a linha que define os eixos x e y até à posição pretendida. X' permite-nos então obter o ponto x' maiúsculo e y' permite-nos obter o ponto y maiúsculo. Repara-se que nestes pontos temos então acesso à tensão de corte máxima. E estamos interessados, claro, no seu valor absoluto. Para atingir este ponto, rodamos então os eixos originais de um dado valor de beta. E este beta é para o círculo de Moore. Bem, esta tensão de corte, então, máxima, é igual, note-se, ao raio da nossa circunferência. Recorde-se que o ponto x, portanto, neste caso x', é constituído por sigma x', e tau x', y'. No que respeita ao x', portanto, ao sigma x', eu verifico que ele é igual ao sigma médio, portanto, é igual a 125 megapascais. E o tau? O tau x', y', que se lê neste eixo, tem este valor, que é um valor negativo, igual ao raio. Portanto, fica igual a menos 103,08, que é o valor do raio. E tudo isto em megapascais. O ponto y' é igual ao sigma y', tau y', x'. Note-se que o y' também está no mesmo local que o sigma médio. Sigma y', portanto, será igual a sigma médio, que são, então, 125 megapascais. E o tau yx, note-se o tau yx, que é lido neste eixo, está para baixo. Está aqui. Então, é um valor negativo. E é igual a menos R. Portanto, fica igual a menos 103,08. O que significa, então, que a tensão de corte máxima neste plano, portanto, que se dá em x e em y, é igual, na verdade, a menos 103,08 megapascais. Mais uma vez, para efeitos de dimensionamento, estamos interessados apenas na magnitude, no valor absoluto desta tensão de corte. Mas, em rigor, é igual a menos 103,08 megapascais. E este ângulo beta? Qual será o valor deste ângulo beta? Mais uma vez, vou então aqui verificar que tenho este comprimento, que é A, e tenho esta altura, B. Bem, o que eu sei é que o meu ângulo beta, então, é o arco tangente de A sobre B, que é o mesmo que dizer que é o arco tangente. O valor de A já vimos há pouco, é 25, e B é 100. O que significa, então, que beta, este ângulo no círculo de Moore, é igual a 14,036 graus. Repare-se que o ângulo lido no círculo de Moore é igual a 2 vezes o ângulo nos eixos cartesianos. O que significa que nos eixos cartesianos, um valor qualquer, então, de um ângulo θ, é igual ao beta sobre 2. Teremos, então, nos eixos cartesianos, uma rotação de 7,018 graus. No que respeita ao sentido da rotação, lemos pelo círculo de Moore que ela dá-se neste sentido. Será esta a imposta, então, nos eixos cartesianos. Repito, então, novamente, o nosso cubo, neste caso um quadrado,
infinitesimal o eixo do x e o eixo dos y. O cubo irá rodar então neste sentido, portanto, a respeitar o mesmo sentido da rotação, um dado ângulo θ, passando então a ser este o x' e este o y'. As novas facetas irão estar então aqui representadas. Nestas faces terei então as tensões aqui indicadas em baixo, portanto 125 segundo x, portanto será uma tensão neste sentido, e um corte de menos 103, portanto a tensão de corte será neste sentido. No que respeita às tensões normais na face y', é 125, também ele neste sentido, e um corte de menos 103, portanto será naquele sentido. Portanto, este estado de tensão está aqui representado no canto inferior direito. No que respeita a estas direções de corte, terei então um novo I' e um novo J'. Neste caso, estas direções não representam direções principais, representam as direções que definem as facetas onde se dá o corte máximo. Qualquer uma das duas dará o corte máximo. Note-se que I' é igual a cosseno de θ menos seno de θ. E J' é igual a seno de θ cosseno de θ. E K' é igual ao valor de K, pois o eixo dos Z's não sofreu qualquer alteração e, portanto, fica o vetor 0, 0, 1. Substituindo nestes vetores, então, o θ, e note-se que já tive em consideração a rotação para o sentido correto, portanto, estes sinais já revelam essa rotação correta, então irei ter estes vetores. Desta forma está respondida a questão. Estou então a determinar a orientação onde se dá a tensão de corte máxima no plano e ainda qual o valor dessa tensão de corte máxima. A questão que segue é, então, qual a tensão de corte máxima absoluta? Para tal, vai-se então recordar os valores já obtidos anteriormente referentes às tensões principais. Então, a tensão principal σ1, há pouco, obtivemos que era o valor de 228,08 megapascais. E a tensão principal 2 deu-nos 21,92 megapascais. E a tensão principal σ3. Então, uma vez que o eixo Z não contém corte, ela já por si só é então uma tensão principal, o σZZ, então dá menos 50 megapascais. Estas são então as três tensões principais. Com elas vou então poder traçar um diagrama de Mohr tridimensional e obter então as tensões de corte máximas absolutas. Entretanto, preparei já então o nosso diagrama para traçar então os círculos de Mohr e, portanto, este será o tal JI, e aqui terei o tal IJ, e aqui o valor dos sigmas. De forma aproximada, para não complicar muito a representação, irei considerar então que aqui tenho o valor de 200, é o nosso σ1, 228,08 megapascais. Irei considerar que tenho aqui o meu σ2 e aqui o meu σ3. Bem, entre cada um destes irei então traçar os respectivos círculos de Mohr. Temos então o círculo de Mohr correspondente
ao que se passa no plano N1, N2, sendo este então aqui o quadrado infinitesimal, este vetor N2 e este vetor N1, terei então aqui σ1, terei aqui σ2, e já percebi então que a tensão de corte máxima que se dá nestes pontos é igual a σ1 menos σ2 sobre 2. No que respeita ao plano N2, N3, então, observando, temos então aqui, posso pôr aqui o N3 e N2, terei então σ2, e note-se que N3 é negativo, portanto está a compressão, será então σ3. Terei então que a tensão principal, ou tensão máxima de corte, 2, 3, será igual a σ2 menos σ3 sobre 2. Dará então este valor. Por fim, obtenho então a tensão que se dá no plano N3 e N1. Portanto, terei então o meu quadrado infinitesimal. Esta será a direção N3. Esta será N1. Note-se que N3 contém o σ3, que é a compressão, portanto é menos 50. E N1 tem os 228 a atração, portanto é para fora. Portanto, este cubo aqui estará então sujeito a este estado de tensão, tal como os outros também, obviamente, que têm as restantes tensões instaladas nas outras faces para manter isto em equilíbrio. Mas, neste caso, irei ter então esta tensão máxima, que será dada então por σ1 menos σ3 sobre 2. E não há tensão mais elevada do que esta. Nota-se aqui perfeitamente pelo diagrama que esta tensão de corte é de facto a tensão de corte mais elevada de todo o estado de tensão. Portanto, esta é que é a tensão de corte máxima absoluta. E ela será igual então a 228 menos 50 a dividir por 2. Passemos então à última questão. Vamos tentar obter o estado de tensão nas facetas de um cubo, neste caso um quadrado rodado, de 30 graus em torno do eixo OZ. E vamos aplicar então o conceito do círculo de Moore para o fazer. O círculo de Moore do estado de tensão, portanto, segue a mesma regra de há pouco, portanto, vamos obter obviamente o mesmo círculo de Moore e, portanto, vamos partir desse ponto. É escusado estarmos a repetir este processo. Bem, o que nós queremos então é rodar de 30 graus um quadrado infinitesimal. Repare-se que um ângulo dado então na realidade está relacionado com um ângulo no círculo de Moore. Vamos chamar esse ângulo, então no círculo de Moore, o ângulo γ neste caso. Vamos dizer então que γ é igual a 2 vezes um ângulo lido nos eixos cartesianos. Nos eixos cartesianos, então, ele rodou de 30 graus. Então será igual a 2 vezes 30. Isto dá, então, uma rotação no círculo de Moore de 60 graus. E em que sentido? No mesmo sentido que foi feito, então, nos eixos cartesianos, que, então, é este. Vamos, então, agora rodar os nossos eixos x e y no círculo de Moore, portanto, a reta que liga o x maiúsculo ao y maiúsculo, de 60 graus. Faço então 60 graus. Note-se que isto não são bem 60 graus, portanto até está bastante distante do valor de 60 graus. Mas como já foi explicado anteriormente, o círculo de Moore é um método gráfico e o que interessa então é se ele está esquematicamente bem representado. Bem, atinjo então agora aqui, note-se, o eixo do x, linha, e este será então o nosso ponto x maiúsculo, linha. E aqui atinjo então o eixo do y' e este será então o nosso ponto y' maiúsculo. Este será então a representação do novo estado de tensão. Note-se que aqui terei então o valor do sigma x', x' e aqui terei o valor do y', y'.
Este será então o valor do tal y' x' e aqui terei o valor do tal x', y'. Pois são estes os pontos que definem, respectivamente, o ponto y' e o ponto x maiúsculo'. Bem, resta-me agora tentar descobrir como é que vou, então, obter estes valores do sigma x' e do tal x', y' e do sigma y', tal y', x'. Note-se que este ângulo aqui posso denominar como ângulo alfa e ele já foi determinado há pouco. E este ângulo aqui posso então denominá-lo como um outro ângulo qualquer. Vou determiná-lo então φ. Será o mesmo que tenho aqui. φ. E este será o mesmo ângulo alfa, obviamente, aquele o gama. O que eu posso dizer então é que, olhando para a figura, alfa mais gama mais φ é igual a 180 graus. E estou no círculo de Mohr. Vimos há pouco que alfa era igual ao arco tangente da altura de 100 sobre 25. E estudamos há pouco, então, que o valor de alfa era 75,96 graus. Então esta expressão que aqui está indica-nos o valor de φ. Posso então dizer que φ é igual a 44,04 graus. Note-se agora que a distância que vai do sigma médio ao x' é r, é o raio do círculo de Mohr, tal e qual como a distância que vai do sigma médio ao y', maiúsculo, é também o raio. Então sou capaz de obter sigma x'. X' é igual ao sigma médio mais o raio cosseno do ângulo φ. Neste caso, então, fico com sigma x'. X' é igual a 199,1 megapascais. E o tal? O tal x', y' é igual, pura e simplesmente, a r seno do ângulo φ. Mas note-se que é positivo se estivesse deste lado do eixo dos tau xy, portanto para baixo. E ele está na parte superior, o que quer dizer então que é negativo. Então leva aqui o sinal menos. Terei então um valor para o tal x', y' igual a menos 71,65 megapascais. E o que em relação ao sigma y'? Bem, o sigma y' vou agora escrever aqui em cima, por uma questão de espaço, é igual ao sigma médio menos o raio cosseno de φ. Todas estas medidas são sabidas. Não nos podemos esquecer que o círculo de Mohr é o mesmo para o mesmo estado de tensão. Portanto, tudo isto se mantém. Eu tenho agora acesso a que sigma y', fazendo a substituição, dá igual a 50,9 megapascais. Bem, escusado será dizer que o meu tal y', x' irá dar o mesmo valor que deu o tal x', y'. Será igual então a menos. Menos porquê? Porque é positivo este eixo que aqui está do tal yx, é positivo então para cima e ele está deste lado do eixo. Portanto, é um valor negativo nesse eixo. Então dá menos. Fica então menos r seno do ângulo φ. O que dá igual então aos mesmos 71,65 megapascais. Pois bem, era-me pedido o estado de tensão nas facetas deste cubo rodado e estou em condições então de o dizer. Temos então as tensões normais sigma x' igual a 199 megapascais, sigma y' igual a 50,9 megapascais
E tau y', ou tau x', y', igual a menos 71,65 megapascais.